Não foi ele, não, fui eu. Eu assumo que peço desculpa. Eu doí. Tá alguma... Se o outro estiver assim de frente, né? A impressão foi ótima, ele comentou aqui também. Muito bom. Vamos lá, gente? Alguma imprensa estrangeira? Não, é tudo... Não, é só brasileiros. Antes de começar, o outro vai falar com vocês algo importante. Pode ser, já pode gravar já agora? Pode gravar. 3, 2, 1, sem office. Boa tarde. Estamos aqui num momento histórico do futebol. É a primeira vez que vai acontecer uma competição mundial de clubes num formato onde vão estar as melhores equipas do mundo todas aqui. É um momento histórico para toda a gente que participa nisto, inclusive para vocês, jornalistas, e eu quero que todas as perguntas sejam sobre isso. Qualquer outra pergunta vai ser barrada. E para não barrar nenhuma pergunta, para poupar isso a vocês, vou falar do Gerson. O Gerson é um jogador do Flamengo, é um profissional do Flamengo, com todos os direitos e deveres que os profissionais do Flamengo têm. Não existe qualquer tipo de negociação do Gerson nossa, com outro clube. Não existe qualquer tipo de negociação. Qualquer negociação é rejeitada. Qualquer clube que queira o Gerson sabe o que tem que fazer. E até o momento não o fez. E nós não podemos decidir ou tomar decisões com base em achismos ou naquilo que a imprensa diz. Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, como disse, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar este Mundial e depois, se joga ou não, isso já não é uma decisão minha, é uma decisão do técnico, mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui, pronto para o técnico os utilizar. Está ok? Posto isto, venham as perguntas. Sobre o Mundial. Só para deixar claro, não é que a gente vai barrar a pergunta. Não vamos responder. Exatamente, não vamos responder, porque eu acho que está esclarecido a posição que está aí. Estamos aqui numa competição tão importante para toda a gente. Toda a gente está super motivada, toda a gente está ansiosa pelo começo desta competição, não só nós, Flamengo, como todos os clubes participantes, e vocês também, jornalistas, estão a participar de algo único e desfrutem disso também. Boa tarde, Boto. Aqui à sua esquerda, Marcelo Correia, da TV Globo. Vamos lá. Acho que numa competição assim, a pergunta que todos se fazem é: qual o nível dos principais clubes do Brasil diante dos principais clubes do mundo, especialmente os europeus? Até pela sua experiência no futebol europeu, o que você espera em relação a esse embate de estilos e de estruturas que a gente vai ver aqui nos Estados Unidos? É uma excelente questão e, se calhar pela primeira vez, de uma forma mais consistente, porque uma coisa é um jogo, ou um jogo a duas mãos, outra coisa é uma competição onde existe alguma regularidade. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. Como eu também já disse, o facto disto ser em final de temporada na Europa pode trazer alguma vantagem para os times sul-americanos. Agora, não tenham dúvidas que na Europa está o melhor futebol. Boto. Aqui do outro lado, Monique Danello, TNT Esportes. Até diante de tudo isso que você falou, queria que você passasse para a gente o que vocês projetaram internamente do que seria o objetivo do Flamengo
nesse Mundial? O que vocês traçaram em termos de objetivo? Ir até determinada fase seria, pelo menos, o primeiro objetivo a ser cumprido? Olhando para esse cenário, analisando os adversários e todos esses ingredientes que envolvem essa competição, o que vocês planejaram? É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo e depois num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Agora, olhando para o grupo, não menosprezando os outros, porque muitos de vocês, eu hoje falava com alguns colegas vossos, de certeza que vocês não viram um minuto que seja do Esperance Tunis. É uma equipa com um futebol difícil. Vocês lembram-se de Marrocos na última Copa do Mundo, tirou a seleção portuguesa e bem da Copa do Mundo. O futebol da África, principalmente a África do Magreb, é um futebol muito técnico, muito rápido. Mas olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o sorteio não, o que o encaixe nos vai dar, porque estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. Boto, Pedro Ivo aqui da ESPN, um pouco mais à sua frente. Você falou na resposta anterior à pergunta da Monique que os melhores certezas são os europeus, independentemente de classificação, do jogo único de uma oitava de final, de uma eventual quarta de final. Onde você enxerga o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, em que prateleira, num top 5, num top 10, independentemente do que vai acontecer no campo, que o jogo, como você falou, é algo único, onde você enxerga o Flamengo, se tivesse que separar, assim, ou ranquear, talvez, entre os times que estão aqui no Mundial? Mas falas a nível global? Sim. A nível global. É muito difícil fazer essa comparação, porque muitas vezes não é a qualidade do elenco, mas as competições onde estão inseridas que são menos ou mais exigentes. Eu não tenho dúvida que o elenco do Flamengo, competido numa Premier League, lutava pelos primeiros lugares. Mas tinha que estar habituado a jogar àquele ritmo, que é uma coisa que não está. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Botafogo, nem o Fluminense. Portanto, é muito difícil colocar, em termos de ranking, onde é que está o elenco do Flamengo. Em termos de qualidade, está com certeza numa primeira prateleira. Com certeza. Em termos de habituação a ritmos de jogos muito altos, não está. Boto, boa tarde. Boto, queria que você explicasse o organograma do Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes. Quem é que está responsável pelo futebol? Se é só você, se tem um vice-presidente, se tem algum outro diretor? O Zico, ele vem realmente como chefe da delegação, a gente não viu ele por aqui ainda. Queria que você explicasse como é que está isso aí, a estrutura profissional do Flamengo para o Super Mundial. Vocês têm que separar o Flamengo futebol e o Flamengo institucional, não é? Se falas do Flamengo futebol que está aqui, no topo de hierarquia estou eu. Tudo o que está aqui são profissionais. Não há aqui nenhum vice-presidente, não há aqui ninguém amador, são todos profissionais. Depois há uma parte institucional que até tem a ver com as casas do Flamengo, que é um trabalho muito bom e muito meritório para unir a nação flamenguista, e isso é outra coisa que nada tem a ver com o futebol. Naquilo que é o futebol, tudo o que está aqui hoje são todos profissionais. Neste hotel só estão hospedados profissionais do futebol. De todas as áreas, não é? De todas. Não sei se respondi à tua pergunta. Boa tarde, Boto. Aqui, Sidão Marina, Litoral News. Ainda nesse tema, queria que você falasse um pouco sobre a importância desse lado profissional da delegação rubro-negra naquela que é a maior competição que o Flamengo vai ter pela frente, a primeira competição, e um pouco dessa logística, né? A gente viu o Flamengo chegar no aeroporto hoje,
voo que saiu no horário bom também do Rio de Janeiro. Como está essa logística rubro-negra que você tem conversado com o Felipe Luiz para potencializar tudo aquilo que o Flamengo vai ter nesse Super Mundial? Obrigado. Não, a logística que utilizamos aqui neste Super Mundial é a logística de um clube de top. Um clube de top. Desde o avião que viajámos hoje, em que todos os lugares eram lugares de executivo, em que os jogadores puderam descansar e chegarem aqui prontos para daqui a pouco terem um treino. Os hotéis são escolhidos pela FIFA e isso, mas tem todas as condições para que um clube de top tem necessidade. Ou seja, não, o Real Madrid, o Bayern Munique não vão ter coisas melhores do que aquilo que nós temos. A esse nível, não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento. Boto, aqui Guilherme da Casa TV. Logo na primeira resposta, você citou essa diferença de prateleiras entre as equipes europeias e as equipes sul-americanas. Eu queria que se você pudesse explicar um pouco mais as razões pelas quais o senhor acredita que há essa diferença. Se é uma coisa meramente financeira, se é estrutural, se é um pouco de cada. Eu queria entender um pouco mais esse lado. Eu acho que não é só uma intuição minha ou um achismo meu. Acho que em 90% das pessoas envolvidas no futebol vão ter a mesma opinião que eu. É óbvio que têm condições financeiras muito superiores aos outros clubes. Lembrar-vos, por exemplo, que o Benfica, que pode ser um nosso adversário, e que é de uma liga periférica na Europa, não é da primeira divisão da Europa, tem 3 avançados centro, cada um custou mais de 20 milhões de euros. Ou seja, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, todos acima dos 20 milhões de euros. De uma liga periférica. Portanto, só aí vocês estão a ver o potencial ou o poder económico dos clubes europeus. Quando você tem mais poder económico, pode ter melhores jogadores. Tem os melhores treinadores. Tem as melhores práticas neste momento. E por isso tem as melhores ligas. As ligas mais competitivas, onde se joga a ritmos elevadíssimos, porque os jogadores são muito bons e em idades ainda muito novas que lhes permitem ter desempenhos muito grandes durante muito tempo, ou seja, sem terem que descansar. Tudo isso faz que os times europeus que estão aqui, quase todos os times europeus, tenham um ritmo de jogo superior a todos os times sul-americanos. Tem a ver, essas são as razões. Melhores jogadores, melhores orçamentos, melhores treinadores, melhores práticas, melhores estruturas, melhores ligas, e depois não há milagres, não? Boto. Boa tarde, Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro, Revista Placar. Queria te perguntar sobre essa saída do Rio de Janeiro. Alguns jogadores pela primeira vez tendo esse contato com a torcida do Flamengo, com o Aeroflá, que chamam, né? O seu primeiro contato também com o Aeroflá. O que vocês sentiram? Se sentiram mais ou menos uma sensação de como se estivesse saindo com o Brasil, a torcida brasileira inteira quase que apoiando o Brasil quando vai para uma Copa do Mundo. Foi muito parecido com aquela, talvez, não sei se você já chegou a ver lá de Portugal, o carro de bombeiro passando pelas ruas com a seleção brasileira, era muito o povo na rua, né? E eu queria te perguntar da importância também de recuperar alguns jogadores como Plata, o De La Cruz, alguns atletas, até para você ter esse elenco mais forte para enfrentar equipes como o Chelsea. São 2 perguntas. A primeira pergunta, eu posso responder por mim, não é? A nível pessoal. Apesar de quase 40 anos de carreira no futebol, fazendo de tudo um pouco, nestes 6 meses de Brasil já experienciei coisas que nunca pensei em toda a minha vida. Uma foi no São Luís, não é? São Luís do Maranhão, e a de ontem. São coisas que só vivendo, só passando por elas, se eu contar na Europa aos meus amigos, às pessoas do futebol, que isto existe, as pessoas não têm muita noção disso, não é? Pois têm quando veem as imagens na televisão. Agora, estar dentro do ônibus e sentir aquele apoio, sentir aquele carinho, é
como é que se diz, um aditivo, um combustível muito grande para todos nós que temos a responsabilidade de representar aquela gente aqui numa competição tão importante. Primeira parte. A segunda parte era os jogadores que... Não, é importante neste momento. A nossa expectativa é que para o primeiro jogo tenhamos 99% do elenco disponível. São mais dores de cabeça para o Filipe Luís, mas de certeza que ele gosta de ter essas dores de cabeça. Boto, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Boa tarde para você, Rodrigo, Rafa, Greg, todo o pessoal do Flamengo. Grande estrutura que o Flamengo montou aqui para receber essa entrevista coletiva. Ô Boto, por mais que você tenha sido combinado de não falar do Gerson, e também nem de outra coisa, só do Mundial, eu vou te fazer uma colocação que não é sobre os atletas, mas tem a ver com o Mundial. Tanto a situação do Gerson como a do Bruno Henrique. O torcedor do Flamengo pode esperar, por tudo que você acompanhou nessas últimas horas e conversou, o elenco do Flamengo chega para esse Mundial 100% focado na disputa do Mundial, Boto? Eu, em princípio, não ia responder, mas até vou. Normalmente, quando há uma decisão grande para o Flamengo, ou uma competição importante para o Flamengo, há sempre assim umas notícias, o Bruno Henrique é condenado, é indiciado, ou não sei o quê, que a mim, de fora, me parecem estranhas, mas não posso opinar sobre elas. Mas parecem-me estranhas. É sempre um timing para certas coisas aparecerem. Agora garanto-vos a vocês todos e à nação, à torcida, à maior torcida do mundo, que todos os jogadores, todos os profissionais que estão aqui, estão super focados e super motivados. Isto é uma das competições que não precisa de motivações extras, não precisa de nada extra. Não é? É até o próprio orgulho, quem é jogador, quem está no futebol, é óbvio que está porque ganha dinheiro, mas também é óbvio que está porque gosta destes palcos para aparecer. Tá? Boa tarde. Ao contrário de outras competições, já nessa temporada em que o Flamengo efetivamente entra como favorito, né? Foi assim no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, Brasileiro, na própria Libertadores. Nesse Mundial, o favoritismo é atribuído aos clubes europeus. Até que ponto isso pode ser uma vantagem para o Flamengo, ao contrário da responsabilidade das outras competições, em que se esperava e se cobrava muito do rubro-negro, e nessa competição, efetivamente, não vou dizer azarão, mas o Flamengo está, vamos dizer assim, atrás de favoritismo a outros clubes. Não, é óbvio que o favoritismo, até a responsabilidade de ganhar numa competição destas, global, com essas equipas europeias, com as melhores equipas europeias, não é a mesma que temos no Carioca, no Brasileiro e na Libertadores. Aí sim, aí temos a obrigação de ganhar. Mas porquê é que nós todos gostamos de futebol? Porquê é que nós todos adoramos o futebol? Porque é sempre imprevisível, não é? É sempre imprevisível. Um Táchira da vida vem dificultar-nos a vida. O Central Córdoba ganha-nos no Maracanã. É futebol. E pode acontecer aqui também muitas surpresas, muitas coisas, embora nós, como representantes, e um dos maiores representantes, o maior representante da América do Sul, temos também algumas responsabilidades nesta competição. Aqui. Boa tarde, Letícia de Almeida, Fla-Azul TV. Você, algumas vezes foi perguntado a respeito de janelas de transferências e de contratações e abriu uma janela exclusiva para o Super Mundial de Clubes para poder reforçar o time. E o Flamengo fez uma excelente contratação com a chegada do Jorginho já apto a jogar no Super Mundial. Você está satisfeito com o elenco do Flamengo para o Super Mundial de Clubes? Você acha que o Flamengo chega com todas as peças que você esperava, você tinha um objetivo depois dessa janela? Lembrando que ainda tem mais um tantão de temporada pela frente. Esta foi uma janela extraordinária, só aberta para os países que tinham
clubes na competição, não era exclusiva para os clubes na competição, mas era para os países que tinham clubes na competição. No nosso planejamento, nunca encarámos esta janela como uma janela decisiva para a contratação de jogadores. Portanto, chegamos como queremos chegar aqui. Boa aqui, Thiago Lima do GE. Boa tarde. Você falou no início da coletiva sobre essa diferença, né, dos times sul-americanos para os times europeus em relação à prateleira e tal. O Flamengo tem alguns jogadores, como o Danilo, o Alexandro e o Jorginho, que chegou agora, com muita experiência no futebol europeu e em grandes centros do futebol europeu. Você acha que isso pode ajudar, de alguma forma, o Flamengo a diminuir essa diferença para os europeus? E se me permite só uma segunda pergunta rapidinha, vocês já têm algum número de quantos rubro-negros estão vindo para cá, para os Estados Unidos, para acompanhar os jogos? Obrigado. Começo pela segunda, que não sei responder. A primeira questão é óbvio que sim. Uma das coisas, já o disse várias vezes, uma das coisas que nós nos propusemos foi dar uma cara mais europeia. Quando digo uma cara mais europeia, não é por causa de jogadores, não é que com boas práticas e rigor que existe mais na Europa do que na América do Sul. E é muito importante termos jogadores com uma vivência muito grande em ligas, nas principais ligas europeias, para transmitirem também aos outros, que nunca tiveram essa possibilidade, do que é que são as boas práticas nessas ligas, nessas grandes ligas europeias. E isso é com certeza uma vantagem, não só para agora, para este Mundial, mas para o resto da temporada. Boto, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Eu queria saber de você como foi feita essa análise. Vocês decidiram, por exemplo, não contratar um jogador só para o Mundial de Clubes. Foi uma decisão de vocês contratar apenas se fosse para um planejamento inteiro do Flamengo. Queria entender o porquê, já que houve essa possibilidade, né, dada pela FIFA, o que vocês levaram em consideração, e se de fato houve ali alguma aproximação com o Neymar para disputar o Mundial de Clubes, enfim. Queria ouvir de você sobre isso. Nós quando partimos para uma temporada, não podemos pensar exclusivamente numa competição, ainda por cima numa competição que é a mais difícil que vamos participar, para nós, e que dura um mês. Não podemos pensar nisso. A questão de trazermos um jogador que fosse só para jogar o Super Mundial nunca passou pela nossa cabeça. Nunca passou pela nossa cabeça por vários motivos. Porque eu acho que faria, é a minha análise e a do treinador, faria mais mal do que bem à equipa. Porque pergunto eu à Raíssa, Raíssa é repórter, é jornalista da Placar, não é? Está sempre nas competições todas, não é? No Carioca, no jogo contra o Botafogo do Paraná, e depois chegava ao Mundial, o seu chefe mandava outra pessoa para aqui, só para fazer o Mundial, e depois saía e voltava a Raíssa. Como é que se sentia? Da minha parte, não. Oi, Boto, aqui, David Sharp, do Antenados na Jogada e do Coluna do Fla. Sobre forma de jogar, a gente sabe que o Felipe tem a forma dele de jogar, tem o modelo dele de jogo, que tem muitas variações, mas é um Mundial de Clubes. O Flamengo pega um time que conhece pouco, como o Esperance, pega o Chelsea, que é um time fortíssimo da Premier League, pega também depois o Los Angeles, mas focando nesses dois primeiros, o Flamengo vai, da mesma forma como costuma jogar nas competições lá na América do Sul, contra o Esperance e contra o Chelsea, vai diferente, vai um pouco mais, você imagina, você tem combinado isso com o Felipe, uma forma mais prevenida para jogar, baseado até no próprio Mundial do Flamengo em 2019, que o Jorge Jesus tentou impor o mesmo ritmo de jogo dele e acabou sendo surpreendido com duas bolas muito perigosas no começo dos dois tempos, né, naquela partida. Duas coisas prévias. Vocês conhecem mal o Esperance Tunas. A nossa equipa técnica, eu também não conheço assim tão bem, atenção, também não conheço assim tão bem,
Mas a nossa equipa técnica e o nosso treinador conhecem-nos bem. Essa pergunta depois tens que fazer ao Filipe, não é? Agora, conhecendo eu como o conheço, sabendo aquilo que são as ideias dele, é óbvio que há sempre uma adaptação, seja porque cada adversário é diferente, mas não vamos fugir muito daquilo que é o nosso ADN de jogo. Gustavo Lopes, da Zon. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco desses, já que já passaram alguns dias, se você pudesse falar um pouquinho do Jorginho, como é que ele tem se adaptado com os outros jogadores, o que você tem visto nele nesses primeiros dias de Flamengo, com essa viagem, e também, rapidamente, por causa do seu histórico e por causa do chaveamento também, você gostaria de enfrentar o Benfica, a sua ex-equipe? O Jorginho tem uma qualidade incrível. É uma coisa que nós já sabíamos, de o ver jogar, e assim vê-lo treinar no dia a dia ainda confirma mais aquilo que nós pensávamos dele. Em relação à segunda, como é que vocês chamam? A lei do ex, não é? Não, gostava de enfrentar o Benfica. Gostava de enfrentar o Benfica em Miami. Gostava mesmo de enfrentar o Benfica. Tá? Ok, desculpa. É só uma última pergunta, porque no processo de chegada do Jorginho não participei e gostaria de saber como é que foi essa negociação, né? A gente está falando de um jogador que foi capitão da seleção italiana no título da Euro de 2021, que estava jogando no Arsenal, jogou no Chelsea, dois dos clubes com maior orçamento da maior liga do mundo. E pela apuração, a gente sabe que você em nenhum momento foi até lá, assim, né? Como é que se dá esse tipo de processo? Você muda um pouco uma prática que é até comum no futebol brasileiro de dirigentes viajarem para fazerem esse processo de convencimento aos jogadores. Se puder falar um pouco sobre isso, porque o Jorginho é realmente um nome novo para a Copa do Mundo de Clubes. O Jorginho é um... No caso do Danilo, eu imagino que tenha sido a mesma. Exato. Né? O Jorginho, o Danilo, mas já antes, e sem ser comigo, o Alexandre, não é? São jogadores da primeira prateleira do futebol europeu. O Jorginho chegou a ser o terceiro melhor jogador da Europa na Eurocopa em que a Itália ganha. Um jogador com passagens em clubes gigantes do futebol europeu, clubes que lutam sempre para ganhar. De uma seleção que na altura foi a campeã da Eurocopa e que a partir da saída dele nem sequer se qualificou para o Mundial e que está outra vez em dificuldades. Em relação às negociações, eu tenho muita experiência do futebol europeu. Ou seja, eu sei com quem é que hei de falar no Arsenal, sei com quem é de falar na Juventus, sei com quem é que hei de falar no Nápoles, por ter estado ali na Europa, e isso traz-me uma vantagem grande, que é eu ligar para as pessoas e as pessoas confiarem em mim, sabem quem eu sou, sabem que se eu estou a dizer que quero isto, ou que vou fazer isto, ou que vou fazer aquilo, conhecem-me, não é? E acredito que para outros dirigentes isso seja mais difícil, como para mim, às vezes também é mais difícil mover-me lá no mercado brasileiro, embora eu também tenha outra vantagem, que era ter trabalhado em clubes que o mercado brasileiro era o principal mercado, e isso dá-me essa vantagem. Não vejo isso como um troféu grande, de não preciso de viajar para ir. Agora, é óbvio que se eu conheço as pessoas, não preciso de lá ir, as pessoas sabem quem eu sou, mesmo que não saibam, perguntam e sabem que realmente se eu estou a dizer isto é porque é para ser assim. E essa é uma vantagem que eu tenho, o facto de ter trabalhado no futebol europeu, que outros dirigentes no resto do Brasil não têm, porque nunca trabalharam no futebol europeu. Só isso, mais nada. Obrigado. Tá? Vá. Pessoal, o início do treino é aberto, tá? Eu acho que... Faz tempo que...